E hoje, 5 de setembro, é o Dia da Amazônia. A gente vai aproveitar a data para falar sobre o legado do líder seringueiro Chico Mendes. E a gente vai direto para Bruxelas, na Bélgica, de onde fala a Ângela Mendes, coordenadora do Comitê Chico Mendes, ativista na área socioambiental e filha de Chico Mendes. Oi, Ângela, bom dia, é um prazer recebê-la aqui no nosso jornal. Olá, Marilu, bom dia. É um prazer todo meu, agradeço pelo convite. Bom, Ângela, vamos inicialmente já falar da sua estada aí Bélgica, você deve estar participando aí de eventos. Eu queria que você falasse, né, da sua participação aí na Europa. Conta pra gente, Ângela, inicialmente. Bom, na verdade, nós fomos convidados a fazer essa agenda aqui na Europa por nossos parceiros, né, a Associação Espírito Mundo, Rise for Climate, o eurodeputado José Guzmão, a eurodeputada Marisa Matias, né, e vários outros parceiros, a Fundação Gaia, né, que entenderam a importância da gente trazer esse debate do legado do Chico Mendes, né, da importância do legado do Chico para essa data, né, que a gente celebra todo ano, Dia da Amazônia, mas que a gente cuida dela também o ano todo, né? E a gente fala dela o ano todo. Exato, e fala para a gente do legado, né, do seu pai, o que, que você destacou aí na Europa, nesse momento também no Brasil, né, que a gente está vivendo, de desmatamento, de tanta matança, né, de líderes também ambientais. A gente sabe que depois da morte do seu pai, né, o Chico Mendes, a onda de assassinatos, infelizmente, não parou aqui no Brasil. O país ocupa aí o quarto lugar no ranking dos países que mais matam ativistas ambientais. Qual que é a sua avaliação em relação aos motivos, né, pelos quais o Brasil ocupa esse vergonhoso lugar no ranking, Ângela? Olha, de fato, o assassinato do Bruno e do Dom Phillips levantou muito essa questão, né, do assassinato de ativistas e lideranças. Mas a gente sabe que, né, não é de agora. No entanto, houve esse aprofundamento dessa violência contra, né, ativistas, contra lideranças, por conta tanto do desmonte, né, das políticas socioambientais, que leva a uma sensação de impunidade muito grande. Então, hoje, os criminosos socioambientais, eles se acham livres de qualquer punição, né? Até por conta também do discurso que o atual governo faz. E o legado do meu pai, nesse sentido, ele é muito importante, porque é um legado, né, de proteção. Por exemplo, a idealização das reservas extrativistas como um espaço de manutenção dos modos de vida, né, mas também como um espaço de território de garantia de conquista pública que protege a vida, né? A pensar essa solução das reservas extrativistas como uma reforma agrária, né, para a Amazônia, foi pensar também, né, na segurança, na vida de pessoas, de seringueiros que sempre foram atacados também, que sempre foram violentados. E hoje, o conjunto de reservas extrativistas abriga mais de 80 mil famílias, abriga e garante a segurança da vida, garante a dignidade de mais de 80 mil famílias, né? Esse é um dos legados do Chico para o planeta, né, para as gerações presente e futura. O que a gente precisa é garantir a ampliação desse legado, é garantir que, né, os outros territórios de uso coletivo, os processos que estão, né, e a gente sabe que esse atual governo não vai fazer, mas garantir que o próximo mandato amplie, consolide também esse modelo de uso coletivo, né, de área de conservação e que ele garanta ainda mais o acesso de políticas públicas importantes também para manter o bem viver dessas populações.
E exatamente essa agenda que você está cumprindo aí em Bruxelas, né, na Bélgica, você está podendo fazer denúncias do que está acontecendo aqui no Brasil. Ângela, eu queria saber exatamente onde você fez essas denúncias, né, e como é que está sendo a reação aí, enfim, dos parlamentares, das pessoas com as quais você teve contato aí. Bom, o ponto alto da minha agenda vai ser agora à tarde, né, no Parlamento Europeu. Por onde nós temos passado, logicamente, né, a recepção dos nossos parceiros e das pessoas que participam das nossas atividades é muito boa, porque também são sensíveis a isso, né? O que eu venho trazer é que, na verdade, o norte europeu é responsável em grande parte, em grandíssima medida, por essa desigualdade social que existe entre norte e sul, né? A Amazônia, principalmente hoje, ela tem sua floresta degradada, ela tem seu povo violentado para atender uma demanda de mercado da Europa, seja pela carne, seja pelos grãos, principalmente a soja, seja pela madeira, né, ilegal. Então, esses produtos de commodity que chamam, né, eles, na sua origem, eles deixam um rastro muito grande de violência, de conflitos, de desmatamento, de queimada. O Brasil, né, no Brasil, a Amazônia, até o Pantanal e o Cerrado estão queimando ano a ano para atender a demanda desses mercados, para atender a demanda desse sistema capitalista, desse sistema colonialista que coloca o sul global nessa posição de estar produzindo, de estar exaurindo, né, a natureza, os ecossistemas, de estar violentando a sua população para atender a um padrão e uma população, né, que, na verdade, representa 2% da população mundial e que detém o poder, né, o grande poder do capital. Exato. Você espera também, Ângela, que essas denúncias, né, que você deve fazer hoje à tarde no Parlamento Europeu, deva também servir de alerta, né, enfim, para o mercado comum europeu, em relação às relações aqui com o Mercosul? É importante isso, enfim, que se deem outras bases essas relações comerciais? Totalmente. Na verdade, a minha voz é mais uma voz que se integra à voz de indígenas que estão aqui, de lideranças indígenas, grandes lideranças. Então, eu trago aqui a perspectiva de uma outra população também que sofre, né, com os mesmos problemas, com os mesmos desafios. A gente sabe que talvez a gente não consiga fazer, né, a diferença agora, no momento, mas a gente vai continuar trazendo essa voz, a gente vai continuar denunciando, né, mas, sobretudo, também trazendo, talvez, indicativo de possíveis soluções. Claro que, né, os especialistas sabem que existem soluções, mas a gente traz do ponto de vista da perspectiva de quem está lá também no território, né? Quer dizer, de quem acompanha muito de perto, né, o território. A COP26, que passou e que gerou tantas expectativas, e que ainda a gente não sabe ainda o que aconteceu, a que veio, ainda está devendo uma resposta para a sociedade. E eu acho que também é muito importante cobrar, porque a gente já está muito atrasado né, com qualquer coisa que a gente vá fazer para minimizar, para combater essa crise climática, ambiental, social. Então, era para ontem. Se a gente começar hoje, a gente já está atrasado. Mas a gente precisa começar. Exatamente, falando que precisa começar, né, Ângela? A gente está num processo eleitoral, né, para definir também o futuro presidente da República, e até eu te perguntaria, não é nem o futuro da Amazônia, né? Qual será o presente da Amazônia, né, diante da nova governança? Enfim, qual que é a tua expectativa, o que você espera nas próximas eleições?
Bom, eu espero que o governo que assumir, ele tenha um programa, um projeto de governo muito firme para a Amazônia, né? E que, de fato, pense no conjunto dos desafios da Amazônia, né? Desde a sua, da segurança da sua população, né? Da preservação da Amazônia, do cuidado com as águas, do cuidado com as florestas, do cuidado com as pessoas, né? Isso é o que a gente espera e que nos tire desse caos que a gente está vivendo, né? O Brasil não aguenta mais, os povos, né, não aguentam mais 4 anos de um mandato que só nos trouxe retrocesso, só nos ampliou e fortaleceu, aprofundou todo tipo de violência, né, contra os povos, todo tipo de ameaça e ataque à integridade dos seus territórios, às suas vidas. Agora, vamos falar um pouquinho dos empates, né, que eram feitos, né, pelo seu pai lá na época, enfim, no Acre. Como seriam os empates hoje, né, na sua visão, hein, Ângela? Ele pode continuar sendo, sim, né? A gente está lá no território, né, colocando nos nossos corpos também, né, nessa frente, nessa resistência, mas o empate do século XXI, ele se dá de várias formas, e eu acho que hoje o empate quem está fazendo são principalmente os jovens, jovens da floresta, jovens da cidade, que têm realizado ações muito transformadoras e principalmente, né, na área da comunicação, tem usado suas redes de forma muito ativa pela defesa dos seus territórios, pela defesa da vida, pela democracia, né? A gente tem trabalhado muito próximo e apoiado muitos jovens das reservas extrativistas também, que estão colocando as suas vozes, fortalecendo as suas vozes, e a gente ecoa essas vozes também através do Comitê Chico Mendes. Eu acho que, e isso muito inspirada pela Carta aos Jovens do Futuro que o meu pai deixou, né? Em que ele chama os jovens dessa geração. Olha só, em 88 ele deixa uma carta aos jovens chamando-os para uma revolução nesse momento, né? Nessa década, nessa geração. E os jovens têm respondido mesmo sem conhecer essa carta, mesmo os que não conhecem. Então, e isso nos anima, isso até nos inspira muito. Esse mês, hoje, por exemplo, nós estamos realizando o circuito festival, o Circuito Jovens do Futuro, também celebrando a carta ao meu pai, que ele deixou escrita no dia 6 de setembro. Então, nós celebramos um circuito Jovens do Futuro. Como é que é esse circuito? São os jovens protagonizando várias ações políticas, né? No Acre. Hoje a gente está realizando ações em Rio Branco e Brasileia. São debates políticos, mas são também manifestações como projeções, né? Como encontros, né? De jovens debatendo o legado do Chico. São várias atividades, porque também é um circuito. Então, ele começou ontem, aliás, começou ontem, né? Vai até amanhã, que é o dia que ele escreveu a carta, e talvez mais para o final do mês a gente tenha mais atividades, mas na nossa rede, no nosso Instagram, é possível conseguir acompanhar toda a programação. Exato, e nesse finalzinho de conversa nossa, Ângela, eu gostaria que você falasse dessa convivência que você teve, né, com seu pai. Eu estava lendo, não sei se é certo, mas você, quando tinha 17 anos, é que você começou a conviver mais de perto nessa andança, não é isso? Nessa luta pela defesa da Amazônia. Eu queria que você falasse dessa convivência e também do surgimento, né, do Comitê Chico Mendes. Ok. O Comitê Chico Mendes, ele surge na noite do assassinato do meu pai, como num momento assim de muita angústia, seus companheiros, companheiras,
pensaram, né, um espaço para poder mobilizar a sociedade nacional e internacional para buscar justiça pelo assassinato dele e de outras lideranças, porque naquela época, né, como agora, a gente acabou de falar sobre o assassinato de lideranças, não havia justiça, né? Então, o comitê nasce com duas missões muito especiais. Primeiro, essa mobilização. Segundo, preservar os ideais, a memória e o legado do meu pai. Então, pensando nisso, foi criada a Semana Chico Mendes, que acontece do dia 15 de dezembro, a data do seu nascimento, ao dia 18 de dezembro, o dia do seu assassinato, né? E nós fazemos isso durante todos esses dias, né? Trazendo para a sociedade o debate, né, sobre o legado do Chico, né? E a gente guarda e preserva essa memória, luta por essa memória, o que é muito importante, porque hoje, por exemplo, no estado do Acre, o governo local, ele sistematicamente tem feito tentativas de apagamento histórico da luta e da imagem do meu pai. Então, é cada vez mais necessário que a gente, né, esteja relembrando a importância do Chico para o meio ambiente brasileiro e até mundial. E aí nós seguimos, a primeira semana Chico Mendes aconteceu em 89, nós seguimos fazendo até hoje, porém, em 2020 nós também começamos a realizar o Festival Jovens do Futuro, né, que é celebrando essa carta, que é chamando os jovens para serem os revolucionários que a carta do Chico, do meu pai, fala. Fora isso, também a gente criou um núcleo jovem no Comitê Chico Mendes há alguns anos atrás, né? A gente está na vanguarda desses movimentos com juventude, por conta de que a gente tem uma missão, né, com o legado do Chico, com a carta que ele deixou. Então, a gente celebra também, né, o engajamento, o compromisso que a juventude tem também com a preservação do planeta, do meio ambiente. E o Comitê Chico Mendes tem sido, então, esse espaço, né, muito, muito coletivo, né, de fortalecimento das vozes, né, de construção do debate, enfim, e a gente tem feito muita coisa. E essa convivência, só desse minutinho final, essa convivência com o seu... A convivência com meu pai, menina, foi mesmo. Olha, a gente só veio se reaproximar, né? Porque quando eu era bebê, eu tive que sair da companhia do meu pai, da minha mãe, porque fiquei muito doente e era muito difícil cuidar de mim. Então, né, meu tio, minha tia começaram a cuidar de mim, me levaram para a cidade, eu fui me afastando das minhas origens. E eu só voltei, então, e o meu pai, nesse período também, ele se movimentava muito pela floresta do Acre, mobilizando, organizando movimento sindical, né? E aí, a gente só começou a se reencontrar quando eu já era adolescente. Isso foi muito forte, né? Eu ia para Chapuri nos meus momentos de férias, e eu sempre aprendia muito com ele, mas eu sinto que a gente não conviveu o suficiente para que eu aprendesse ainda mais, sabe? Mas foi muito difícil para mim, porque eu também não tive muito tempo para, né, sei lá, não só para aprender, mas compartilhar, mas para ser filha, né? E ele para ser pai, de fato. Mas eu sempre digo que tudo que eu aprendi sobre o meu pai, eu aprendi com seus companheiros, com suas companheiras, ouvindo suas histórias, lendo, né, de quem escrevia sobre ele, e eu construí, então, a história do Chico como quem constrói uma coxa de retalho. Convivi com ele, mas não convivi o suficiente. Eu acho que e isso me fez muita falta. Mas eu tento superar isso também dando a minha contribuição ao movimento, tentando, de alguma forma, honrar o legado que ele deixou para mim e para os meus irmãos. E para todo mundo que se sentir também tocado por esse legado. Exatamente, como todos nós, viu? A gente se sente muito tocada e certamente você está honrando muito o legado do seu pai, Ângela. A gente quer agradecer aqui a sua gentileza em ter nos atendido aí direto de Bruxelas, na Bélgica, onde você vai falar hoje no Parlamento Europeu, hoje é dia da Amazônia. Muito obrigada, um forte abraço para você e até uma próxima, viu, Ângela?
Obrigada, estou à disposição. Obrigada, até mais. A gente conversou aqui com Ângela Mendes, coordenadora do Comitê Chico Mendes, ativista na área socioambiental e filha do nosso querido Chico Mendes. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.